Feliz sábado a você, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é um grande prazer, uma grande satisfação estarmos juntos no nosso canal para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que ela continue sendo a bênção na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos. E hoje nós temos um convidado especial, nosso querido amigo, irmão em Cristo, pastor Adenildo Tavares. Pastor Adenildo Tavares é mestre em teologia, mestre em ciência das religiões, bacharel em teologia, licenciado em letras também pela Universidade Estadual da Paraíba e doutorado em teologia pela Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Pastor Adenildo, seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vindo ao nosso canal, saudando aí os nossos queridos amigos e amigas, né? É o pastor mais bonito do Nordeste, né? Do Nordeste do Brasil. De todos os comentários que você fez, assim, sobre a minha pessoa, o que eu mais gostei foi o final, quando você disse que eu sou o pastor mais bonito de todos. Essa aí eu gostei muito, viu? Então, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando aqui do canal e participando desse momento de reflexão a respeito do que nós estudamos na lição da Escola Sabatina. Uma alegria muito grande. É um prazer estar com vocês. Pastor Adenildo, essa semana nós temos um tema impressionante, né? Um tema assim que marca profundamente cada um de nós, lutando com toda a energia, né? De fato, né, a nossa vida, que passamos pelos crisóis que a vida nos impõe, pelas consequências do pecado, pela presença de Satanás, realmente é uma luta que não tem, muitas vezes, fim, e é mais dolorosa para uns do que para outros, e cada um sabe a sua dor. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, nos traz o texto mais importante, o texto áureo da lição, nos diz, para esse fim eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Com base nesse texto apresentado pelo apóstolo Paulo, como o senhor introduziria essa lição, lutando com toda a energia? Muito bom. Eu gosto muito dos textos do apóstolo Paulo, né? Muito gostoso a gente estar estudando uma lição essa semana que trata de alguns textos que o apóstolo Paulo deixou para nós. Uma coisa que eu gostaria de falar logo de início é que Paulo, ele sempre comparou a vida cristã, a carreira cristã, a um combate. Às vezes ele comparava a carreira cristã a uma corrida, né? Como se nós fôssemos atletas cristãos, por assim dizer, né? Então, o apóstolo Paulo mostra que a carreira cristã é uma coisa que ela é simples, mas ela não é fácil. É algo que demanda energia, é algo que demanda esforço. Paulo, por exemplo, ele gostava de utilizar a ilustração do combate, né? Ele mesmo, quando chegou ao final da vida, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Escrevendo a Timóteo, ele disse a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Ou seja, Paulo está dizendo que a nossa vida não é fácil. E a vida de ninguém é fácil. Quando ele compara a vida cristã a um combate, a uma luta, ele está dizendo que a vida de ninguém é fácil. Então, ao iniciarmos a nossa carreira cristã e ao permanecermos em Cristo, a gente precisa ter consciência de que nós vamos enfrentar muitas lutas aqui nessa vida. Aliás, Satanás não deixa ninguém em paz, não é? Nós sabemos que quando nós estamos em Cristo, Satanás vai perturbar o máximo que ele puder para tirar os nossos olhos de Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Cristo enquanto nós lutamos, enquanto nós estamos em meio às lutas dessa vida. Então, as lutas dessa vida são inevitáveis. Nós não temos como evitar. Enquanto nós estivermos vivendo, nós temos que enfrentar lutas, porque isso faz parte da carreira cristã, isso faz parte da vida, aliás. Agora, o que a Bíblia nos orienta é que em nenhum desses momentos nós estamos sozinhos. Nós estamos lutando, mas nós estamos lutando na força e no poder de Deus. Pastor, feito esse preâmbulo inicial, o primeiro tópico da lição fala sobre o Espírito da Verdade. E ali no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 e 15, Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade. O que isso sugere que o Espírito Santo seja para cada um de nós? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente pensa no Espírito Santo como o Espírito da Verdade, além no contexto de João 16, a gente deve se lembrar que a afirmação que Jesus faz ali, ela é parte de um discurso que começa antes. Ali no verso 14, por exemplo, a gente conhece aquele texto que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e Jesus continua. E aí, mais adiante, Jesus diz que enviaria o Consolador, que estaria conosco. Então, enquanto a gente vê
Jesus falando sobre o Espírito da Verdade no capítulo 16, um pouco antes, Jesus fala a respeito do Consolador. E eu preciso fazer um comentário breve aqui, Marcelém, a respeito disso, porque a palavra que Jesus utiliza para Consolador é a palavra Parácletos. E a palavra Parácletos, ela vem de outra palavra no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, que é a palavra Paracaléu. A palavra Paracaléu significa aquele que chama, ou aquele que vem para ficar ao lado, aquele que é chamado para ficar ao lado. Ou seja, quando a gente ouve sobre o Espírito Santo, e Jesus se referindo ao Espírito Santo como o Parácletos, Jesus está dizendo que o Espírito Santo foi aquele que é enviado para ficar ao nosso lado. Mais adiante, ele vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Um pouquinho antes, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente pensa no Espírito Santo como o Espírito da verdade, a gente deve conectar com essa outra afirmação de Jesus. Em que sentido o Espírito Santo é o Espírito da verdade? Ele é o Espírito da verdade no sentido de que ele veio para nos conduzir à verdade a respeito de Cristo e de seus ensinos. Ou seja, quando nós passamos pelos crisóis da vida, o Espírito Santo nos aponta para Cristo. O Espírito Santo nos leva para Cristo. E em Cristo, nós temos forças para enfrentar os crisóis da vida. É por isso que Paulo diz o seguinte: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, o Espírito Santo tem essa função de nos levar a Cristo. E em Cristo nós temos consolo. Inclusive, tem um hino que diz o seguinte: ó, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Então, o Espírito Santo faz essa obra de nos levar a Cristo. Cristo passou por um grande crisol. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Mas ele disse: olha, eu venci o mundo. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós podemos ser vitoriosos em meio aos crisóis que nós enfrentamos na vida através do poder do Espírito Santo que nos leva a Cristo. Ok, pastor, muito bem, maravilhoso saber disso, né? Que nós temos o Espírito Santo ali para nos consolar em meio aos crisóis que a vida nos impõe. Agora, o segundo tópico fala da combinação do divino humano e nos traz a reflexão, os textos ali de Colossenses 1, 28 e 29, que estava no texto áureo, que embora Paulo tenha dito que Deus atuava nele, de que forma mostrou que o esforço humano estava incluído. Existe o esforço divino, existe o humano. Como é que o humano entra nesse contexto? Se Deus ele diz que tudo a gente pode naquele que fortalece, onde é que entra o humano nesse contexto? Essa é uma pergunta muito interessante. Veja, a Bíblia é clara em dizer que nós podemos tudo em Cristo. Só que isto não exclui a participação humana. E a participação humana, ela está muito no campo da aceitação e da vontade. Ou seja, eu quero essa bênção de Deus na minha vida. Na sessão anterior, na pergunta anterior, a gente estava falando sobre o fato de que Jesus enfrentou uma grande provação. Não foi fácil para Jesus quando ele veio a este mundo. Inclusive, num determinado momento da sua vida, ele diz o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Né? Então, Jesus mostrou ali o quanto ele sofreu, e depois ele diz o seguinte, durante o ministério dele, ele disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus disse que nós enfrentaríamos muitas lutas e muitos problemas. Agora, Paulo disse: tudo posso em Cristo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Isso não exclui a participação humana, né? Inclusive, Paulo também diz o seguinte: olha, nós devemos operar a nossa salvação com temor e com tremor. Isso dá a ideia de que depende da gente. Ou seja, executai ou operai a vossa salvação com temor e com tremor. Paulo está falando a respeito de esforço, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem básico. Eu quero ser vitorioso em Cristo. Mas como é que eu demonstro isso? Se eu não gasto tempo estudando a palavra, se eu não gasto tempo em oração, eu não estou demonstrando que eu realmente estou querendo essa vitória na minha vida. Então, no campo espiritual acontece assim, e em outras áreas da vida é a mesma coisa. Né? Por exemplo,
digamos que a pessoa esteja desempregada, está enfrentando um crisol porque está desempregada, porque não está conseguindo trazer um sustento para dentro de casa. Deus não vai fazer com que um empregador, né, tenha uma companhia aí na sua cidade. Deus não vai fazer com que o empregador saia da sua casa, saia da sua companhia, saia do seu escritório e vá até a casa dessa pessoa dizendo: ei, você está precisando de um trabalho? Isso não vai acontecer. Então, Deus espera que nós façamos a nossa parte. Na verdade, Deus dá oportunidades para todos nós. E o sucesso depende do uso que nós fazemos dessas oportunidades. Então, nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance. É por isso que Paulo utiliza frequentemente a ilustração de um atleta, não é? Como eu mencionei no início. Paulo usa isso repetidamente, a ilustração de um atleta. Inclusive, quando Paulo fala de esforço, a palavra que Paulo utiliza é o verbo, notem só, o som do verbo é o verbo agonizo. Essa é a palavrinha grega que Paulo utiliza. Isso se parece com alguma palavra na língua portuguesa? Agonizo. Ou seja, você correr a carreira cristã, né, como um atleta, por assim dizer, isso envolve agonia, isso envolve esforço, isso envolve treino. Veja, quando Paulo utiliza a ideia de um atleta para comparar o que acontece na vida cristã, então Paulo está dizendo o seguinte: olha só, como é que é um atleta? O que um atleta faz? Ele se esforça, ele treina. E a vida de um atleta não é uma vida fácil. É treino constante, é treino diário, até doerem os músculos. Quando uma pessoa está treinando, ela sente muita dor, não é? Então, em meio aos crisóis da vida, a gente sente dor, mas nós precisamos fazer a nossa parte para superar, né, as dificuldades da vida. Nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas sempre lembrando que é Deus que opera o querer e o realizar. No final das contas, a realização, ela é de Deus, porque é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá a inteligência. Algum tempo atrás, eu ouvi uma música que dizia o seguinte: que nós não devemos dizer que são nossas as vitórias que Deus conquistou. Ou seja, quando nós alcançamos vitórias na nossa vida, nós precisamos ter consciência de que elas foram alcançadas porque Deus nos deu a força para o trabalho, Ele nos deu a sabedoria, Ele nos deu a inteligência para lidarmos com as situações difíceis da vida. Então, o fato de que Deus nos abençoa e de que Deus nos conduz à vitória, isso não elimina o esforço humano. Na verdade, o segredo do sucesso é o resultado do esforço humano, de um lado, e o poder divino do outro. Então, nós realizamos no poder de Deus. É Deus que nos dá as armas para nós lutarmos. Eu queria finalizar esse pensamento, né? Tem um texto da Bíblia, como eu lembrei agora, lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, é um texto muito conhecido nosso. Efésios, capítulo 6, é um texto que fala a respeito das armas do cristão, né? Quando Paulo diz, lá no verso 10, assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, como é que nós vencemos? Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, é na força e no poder do Senhor. Só que tem um detalhe, a Paulo diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Isso aqui é algo que o ser humano precisa fazer. Então, a gente deve trabalhar como se tudo dependesse de nós e nada de Deus, mas acreditar que no final das contas, o resultado vem como se tudo dependesse de Deus e nada de nós. É por isso que Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas o verso seguinte, ele diz o seguinte: mas é Deus quem opera em nós ou em vós o querer e o realizar. E aqui em Efésios 6, Paulo diz: revestivos da armadura de Deus. Então, usem a espada do Espírito, o capacete da salvação. Então, vocês precisam fazer isso para serem vitoriosos. Então, de novo, o segredo do sucesso, o segredo da vitória é o resultado do esforço humano de um lado e o poder divino do outro. Nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, mas nós fazemos no poder e na força de Deus. Maravilha. Agora, a vontade disciplinada é o terceiro tópico, pastor. Que personagens bíblicos, a lição apresenta uns personagens bíblicos, né, que eles sofreram as consequências, né,
das suas escolhas, né? Por exemplo, tem os casos, né, de Eva e Adão, né? É um dos casos emblemáticos na vida, a própria escolha de Davi. Como é que a gente pode entender, né, que eles fugiram aquilo, né, que o Senhor colocou, essa dependência de Deus? Como é que a gente pode analisar as consequências, né, dessa não disciplina e entender e se submeter à vontade divina? É interessante isso aí. Veja, algum tempo atrás, eu li um livro com o título A Celebração da Disciplina. Um livro muito interessante. Ele fala sobre as disciplinas espirituais. E o autor, ele mostra que sem disciplina, não é possível a gente conquistar aquilo a que a gente se propõe conquistar na vida. Então, nós precisamos realmente de disciplina. Na vida espiritual, a disciplina envolve dependência de Deus, não é? Então, esses exemplos aí que você mencionou, de Eva, de Pedro, de Davi, em algum momento na trajetória da vida deles, eles perderam a conexão com Deus, eles quebraram a dependência de Deus e, em certo sentido, desconfiaram de Deus. Isso é muito claro na história de Eva. É menos claro, por exemplo, na história em Atos e na história de Davi. Mas todos eles cometeram o mesmo erro, não é? Eles perderam a conexão com Deus, não é? E, gente, eu queria dizer uma coisa para você. Perder a conexão com Deus no mundo de hoje é uma coisa que pode acontecer muito facilmente. Nós nunca estivemos tão desconectados, mesmo falando tanto em conexão. Né? Conexão é uma palavra-chave hoje. A gente fala tanto em conexão, mas nós nunca estivemos tão desconectados. Inclusive, esse autor que eu mencionei, do livro A Celebração da Disciplina, o nome dele é Richard Foster. Ele diz o seguinte, que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Olha só essa afirmação. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. Nós nunca estivemos falando tanto, nos conectando tanto, mas nunca na história nós tivemos relacionamentos tão superficiais. Isso acontece entre marido e mulher, isso acontece entre irmãos, isso acontece entre amigos. Você, por acaso, já se deparou com uma situação em que algumas pessoas estão juntas numa sala, mas elas não conseguem conversar entre si, porque cada uma delas está com um aparelho na mão. Então, todas conectadas e, ao mesmo tempo, desconectadas umas das outras. Né? Então, veja, nós estamos vivendo num momento agora muito complicado, porque nós estamos falando muito em conexão e nós estamos, em certo sentido, ou em muitos sentidos, perdendo a conexão com Deus. São muitas distrações. Então, você tem filmes, você tem séries, você tem um monte de coisa. Não estou dizendo que essas coisas são erradas em si. O que eu estou dizendo é que hoje nós temos muitas distrações. E esses personagens bíblicos, eles sofreram justamente essa questão, né? Esse problema. Eles se distraíram. É por isso que um dos conselhos mais interessantes que nós encontramos na Bíblia, inclusive dado por Jesus, é o seguinte: permaneça em mim. Nós falamos sobre João 16, Jesus falando sobre o Espírito da Verdade. Ali, no capítulo 15, um pouquinho antes, Jesus está conversando com os discípulos e ele está deixando o conselho: permaneçam em mim. Então, vejam, começar a carreira cristã, andar com Deus, começar a andar com Deus, eu diria que isso não é tão difícil. A gente vai num lugar, a gente conta a história de Cristo, conta a história do Evangelho, as pessoas ficam encantadas com isso e elas vêm a Jesus. Mas eu diria que o grande dilema, o grande desafio na vida cristã não é começar a carreira cristã, é permanecer na carreira cristã. E por isso Jesus disse assim: permaneçam em mim. Né? Então, em algum momento da vida desses personagens, Davi perdeu a conexão com Deus. Eva perdeu a conexão com Deus. E nós poderíamos falar de outros personagens que perderam a conexão com Deus. Eles se distraíram por outras coisas. Se distraíram com outras coisas. Agora, para a gente manter a conexão com Deus, isso requer disciplina. Isso requer disciplina pesada, disciplina forte. Às vezes, isso requer você acordar mais cedo do que você acorda. Às vezes, isso requer você ir dormir mais tarde do que você vai dormir. Isso requer passar mais tempo em oração do que você passa. Às vezes, isso requer você passar mais tempo estudando a palavra do que você
passa estudando a palavra. Às vezes, isso requer você passar mais tempo testemunhando do que o tempo que você dedica ao testemunho pessoal. Enfim, isso envolve disciplina. Permanecer em Deus envolve disciplina e envolve disciplina pesada. Agora, isso não significa, quando uma pessoa ela se torna disciplinada do ponto de vista espiritual, isso não significa que ela está alcançando a salvação porque ela se tornou disciplinada. Isso só significa que ela está demonstrando para o mundo, né, e para os anjos de Deus, ela está demonstrando para as pessoas que ela aceita essa salvação, que ela aceita os critérios que Deus estabelece para a salvação e que ela vai seguir isso aí. Então, permanecer em Cristo é algo que envolve esforço, é algo que envolve disciplina. Aliás, todo mundo vai concordar, você passar tempo em oração é uma coisa que envolve disciplina. Você passar tempo estudando a Bíblia é algo que envolve disciplina. Digamos que você sai 7 horas para o trabalho e você quer passar tempo com Deus pela manhã. O que você vai precisar fazer? Vai precisar acordar mais cedo. E isso envolve disciplina. Né? Então, disciplina é uma questão chave, né, para a gente ser vitorioso na vida cristã e para a gente superar os quizóis que aparecem na nossa vida. E aí o quarto tópico da lição traz exatamente um reforço no que o senhor disse, é compromisso radical. Né? E Mateus, capítulo 5, verso 29, está reproduzindo a fala de Jesus. Se teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Pastor, quer dizer que agora a gente vai cortar a mão da gente, cortar os pés, arrancar o olho, cortar a língua. Que compromisso radical, o que Jesus ele quis dizer com essas palavras, né, para que os ouvintes não saiam aqui, depois de assistir, né, essa apresentação da lição, e um cortando o braço, outro cortando a mão, outro tirando o olho do lugar, outro arrancando a orelha, cortando o nariz, cortando a língua. O que isso significa na vida prática, considerando esse compromisso que o senhor falou, tão importante que nós temos com Deus? Ele deve ser radical em que sentido, em que aspecto? Amém. Essa pergunta é muito boa, porque muitas pessoas têm dúvida a respeito disso, né? Então, irmãos, veja, o texto está falando a respeito de tirar a mão, cortar a mão ou tirar um olho, e muitas pessoas interpretam isso de maneira literal. Inclusive, algum tempo atrás, eu ouvi a história de um homem que realmente cortou a mão, achando que era isso que o texto bíblico estava dizendo. Mas quando Jesus está usando essa ilustração, na verdade, Jesus está falando de um discipulado radical. O que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa que Jesus fala lá em Marcos, quando ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você quer me seguir, isso tem que ser 100%. Isso precisa ocupar 100% da sua vida. É claro, isso não significa que você tem que passar 24 horas por dia orando. Isso não significa que você tem que passar 24 horas por dia estudando a Bíblia. Isso não significa que você tem que passar 24 horas por dia testemunhando. Isso significa o seguinte, que quando o seu compromisso com Deus estiver em jogo, o seu compromisso com Deus deve estar acima de qualquer coisa. Vou dar um exemplo. José, lá no Egito. Você lembra da história de José lá no Egito? O que aconteceu com José? Ele estava na casa de Potifar e ele foi tentado, né, pela esposa de Potifar. Foi tentado a cometer adultério com a esposa de Potifar. O que foi que José disse? Ele disse: como é que eu poderia cometer esse pecado contra Deus? Ele não fala contra Potifar, ele não fala contra a esposa de consciência clara de que o seu compromisso é com Deus. Então, Jesus está falando aqui de um discipulado radical. Ele não está dizendo para arrancar o olho, não está dizendo para tirar a mão. O que ele está dizendo é o seguinte: se existe uma área da sua vida, que precisa ser melhorada, que isso é uma área da sua vida que te afasta de mim, então você precisa deixar essa área de lado. Se existe alguma coisa que você está vendo e isso te afasta de Deus, então pare de ver essa coisa. O que Jesus está dizendo não é para arrancar o olho.
O que Jesus está dizendo é, se você está vendo alguma coisa que te afasta de Deus, então pare de ver. Se você está tocando em algo que te afasta de Deus, então pare de tocar. Se você está indo a algum lugar que te afasta de Deus, então pare de ir. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu preciso que você tenha 100% de compromisso comigo. Vou dar um outro exemplo. Os amigos de Daniel, lá no livro de Daniel, lá naquela situação em que o rei constrói uma estátua, e aqueles amigos de Daniel, eles preferiram ir à fornalha, o que foi um grande crisol para eles, eles preferiram enfrentar o crisol a negar a Deus. Então é sobre isso que Jesus está falando. Um compromisso tão intenso, um compromisso tão íntimo, um compromisso tão radical, que você está disposto a largar qualquer coisa que te abra. O que Jesus está falando aqui é o que nós chamamos de santificação. É isso que Jesus está falando. O que é santificação? É você ir deixando de lado todas aquelas coisas que afastam você de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Então, é um compromisso radical. Eu sou capaz de largar qualquer coisa que me afasta de Deus, porque eu tenho 100% de compromisso com Ele. Então, é sobre isso que Jesus está falando aqui nesse texto. Pronto, pastor, muito bem. O último tópico da lição, ele fala sobre a necessidade de perseverar. E ele traz como exemplo ali em Gênesis capítulo 32, que relata uma história, né? Uma das histórias mais brilhantes da Bíblia, que é Jacó e o anjo, né? O que é que isso significa sobre essa questão da perseverança em meio ao desânimo? Porque nós somos chamados a desanimar. E ali Jacó estava diante de talvez o maior dilema da sua vida, né, com relação ao seu irmão, a necessidade de perdão, né, a necessidade de sentir um alívio em meio a uma coisa que se arrastava por muito tempo na vida dele, um crisol, um sofrimento intenso, né? E agora ele teria que se deparar com tudo isso aí, mas antes disso ele lutou com um anjo. Quem é esse anjo? O que implica essa história? Qual a importância dessa história sobre a necessidade de perseverar? Muito bom. Veja, a história de Jacó, essa história da luta de Jacó, ilustra muito bem o papel do sofrimento na vida do cristão, né? Jacó, ele está ali lutando com o anjo e na verdade, mais adiante na Bíblia, vai mostrar que ele lutou com Deus, né? Então, a luta de Jacó foi uma luta com Deus. E eu gosto muito de pensar nessa história, de refletir sobre essa história, porque alguém pode pensar o seguinte: como é que alguém pode lutar com Deus e prevalecer, né? Na verdade, a gente prevalece quando a gente luta com Deus, quando a gente persevera ali naquilo que a gente quer, na bênção que a gente quer, e a gente não se aparta de Deus, até que a gente receba aquela bênção que nós estamos buscando. Preciso fazer um comentário importante aqui. A bênção que Jacó estava buscando não era bênção material. A bênção que Jacó estava buscando não era, por exemplo, eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa nova. Não é esse tipo de bênção que Jacó está buscando. A bênção que Jacó estava buscando é a bênção da paz com Deus, a bênção da reconciliação com Deus, a bênção da consagração, a bênção espiritual. Agora eu queria que você refletisse uma coisa comigo. Veja, a Bíblia conta a história de Jacó. E em nenhum momento da história de Jacó está mais perto de Deus do que o momento em que estava lutando com ele. Uma forma da gente dizer isso é o seguinte: quando Jacó lutou com Deus, Jacó, assim, numa linguagem simples, ele ficou com cheiro de Deus. Se você sai para uma briga, por exemplo, dois boxeadores, eles estão brigando, eles estão lutando, eles estão com os corpos encostados um no outro. Um fica com o cheiro do outro. Um fica com o cheiro do suor do outro. Quando Jacó lutou com Deus, Jacó saiu daquela luta com o cheiro de Deus. Ninguém está mais perto de Deus do que quando está lutando com ele. Então, a história dessa luta mostra o quanto nós precisamos perseverar nos momentos de dor. Naquele momento, Deus tocou o nervo da coxa de Jacó, e isso provocou uma dor excruciante, uma dor intensa. Mas mesmo em meio à dor, Jacó não largou de Deus. E aqui está uma lição muito preciosa para todos nós.
Eu não sei se tem alguém que está nos ouvindo que está passando por um momento de intensa luta, um momento de dor. É nesses momentos que a gente precisa se apegar mais a Deus. Tem um texto muito bonito que diz assim, um pensamento: nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que sua vibração se faça sentir no coração do Pai. Deus se inclina do seu trono para ouvir o aflito. A cada sincera oração, ele responde: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, Jacó luta com Deus, ele persevera nessa luta, mesmo em meio a uma dor intensa. Ele diz: olha, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu preciso me reconciliar 100% com o Senhor. Então, a história de Jacó ilustra a maneira como nós devemos lidar com os sofrimentos nessa vida, com os crisóis dessa vida. Uma outra história semelhante a essa é a história de Jó. Nós temos a história de Jacó, nós temos a história de Jó. Ao final de sua experiência, Jó diz assim: antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, existe algo muito especial no sofrimento. Por que Deus permite que nós passemos por crisóis? É porque Deus nos ama. O livro de Hebreus diz que Deus disciplina e repreende a todos quantos ele ama. Então, se na verdade você está passando por um grande crisol, sinta-se querido e amado por Deus. Deus está permitindo que você passe por isso porque Deus ama você. Pastor, eu não consigo entender isso. Como é que Deus pode me amar e permitir que eu esteja passando por tudo isso? Há coisas que a gente não vai entender agora. Mas a única coisa que é clara é que Deus repreende e disciplina a quem Ele ama. Ele permite esses crisóis porque Ele nos quer mais perto dEle. E lá na frente, no futuro, quando Jesus voltar, a gente vai poder entender cada coisa que aconteceu nessa vida que a gente não entende hoje. E lá na frente a gente vai entender que tudo isso foi necessário para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação, não é? O apóstolo Paulo diz que a nossa leve, olha só o que ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Então, ele diz que as nossas provas aqui deste mundo são leves e momentâneas. A nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Então, quando nós estivermos lá e nós nos lembrarmos do que nós passamos aqui, a gente vai dizer o seguinte: tudo valeu a pena. E Jesus trabalhou pela minha salvação. Mas a palavra-chave é perseverança. Ser fiel até a morte. Diz a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos. A Bíblia chama atenção para isso. O livro do Apocalipse chama atenção para isso. Então, a palavra-chave é perseverança. Perseveremos. Avancemos na confiança de que nós não estamos sozinhos, de que Deus está do nosso lado. E mesmo nos momentos de luta, tenhamos a consciência que nessas horas podemos ter uma experiência com Deus tão profunda como foi a experiência de Jacó, que sai daquela luta mancando, mas sai com o coração em paz, porque ele recebeu a bênção da reconciliação com Deus, e nenhuma bênção é maior do que essa. Amém. Muito bem, pastor. Bom, concluímos a lição, pastor, e considerando esses pontos que foram apresentados na lição, como o senhor resumiria essa lição? Quais os pontos que o senhor destacaria para os nossos ouvintes, né? Para que aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades, crisóis na vida, sofrimentos extremos, né? Como, com base nessa lição, o que é que o senhor poderia apresentar como consideração final a esses tópicos que foram abordados? Ok, ótimo. Eu ficaria com o verso para memorizar, né, que fala da importância de nós nos esforçarmos com energia. Ou seja, a vida cristã é algo que não pode ser feita de maneira trivial, de maneira irresponsável. Ou seja, nós precisamos fazer com todas as nossas forças. Se nós acreditamos na salvação e nós cremos, se nós acreditamos que Cristo vai voltar e nós cremos nisso, se a gente acredita que tudo nesse mundo é passageiro, que a vida de verdade não está aqui, que existe um lar que Jesus foi preparar para nós, um paraíso que ele vai nos dar na segunda vinda. Então, se tudo isso é verdade, nós cremos que tudo isso é verdade,
Então, eu tenho que querer isso com todas as minhas forças. Eu tenho que buscar isso com todas as minhas forças. Isso envolve disciplina. Isso envolve deixar de lado aquelas coisas que não agradam a Deus. Não é o processo de santificação. Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 29. Se existe alguma coisa que te faz pecar, remove isso. Agora, o mais importante, nós não fazemos isso na nossa força. A gente não faz isso no nosso poder. O apóstolo Paulo deixa claro que é Deus quem opera em nós. O querer, a vontade de vencer, é Deus que opera em nós, né? É Ele que opera em nós o querer e o realizar. Então, tanto a vontade de vencer vem de Deus e a força para fazer isso vem de Deus. Porém, isso não exclui a participação humana. Nós precisamos nos esforçar, precisamos fazer a nossa parte. Finalizando, o segredo da vitória é o esforço humano associado ao poder divino. Quando nós nos esforçamos, damos tudo que nós temos e nós nos apegamos ao poder de Deus, o resultado disso é a vitória certa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, que Deus Amém. nos abençoe. Muito obrigado, tá certo? Eu gostaria agora de pedir ao pastor que possa trazer para os nossos ouvintes uma oração, né? Uma oração de paz, de consolo, de conforto a todos que estão enfrentando essas adversidades. Nada melhor do que terminar um tema tão importante, tão bem apresentado, com uma oração. Amém. Vamos orar, então. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Certamente todos nós passamos por crisóis na vida. O inimigo de Deus, o teu inimigo, não nos deixa em paz. Mas quão bom, ó Deus, é termos a segurança de que nós não estamos sozinhos em meio às lutas da vida. A tua palavra diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. A tua palavra diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nos ajude, ó Deus, a nos apegarmos a essas promessas e que, com segurança, levantando o nosso olhar para o céu e para Cristo, possamos avançar na certeza da vitória. Nos dê, ó Deus, essa graça, nos dê, ó Deus, essa bênção, a bênção de confiarmos inteiramente no teu poder e na tua força e esperarmos por ti, pela tua bênção e pela vitória que o Senhor quer dar a cada um de nós. Nós nos entregamos às suas mãos e te agradecemos pelo estudo da palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Adenilton, pela participação, e a você, meu querido amigo, meu querido ouvinte, muito obrigado por participar. Desejo que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, abençoe a vida das pessoas, dê um like aí no nosso canal, tá certo? Se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre.